Olá, meu nome é Fernando Leonide e nesse vídeo vamos aprender como criar subredes usando FLSM. Bom, primeiro vamos entender o porquê criar subredes. Um dos motivos seria isolar o tráfego de rede. Então vamos colocar aqui, ó, isolar o tráfego de rede. Se eu consigo isolar o tráfego de rede, ou seja, dividir em pequenas redes, dessa maneira eu acabo aumentando a performance da rede. Aumento da performance da rede. Que mais? Eu acabo facilitando, né, isolando esse tráfego de rede. Eu estou segmentando em pequenas redes e facilito desse jeito minha administração. Facilita a administração. Como eu estou isolando o meu sinal ou o meu tráfego de rede, e eu estou segmentando, eu posso estar organizando ele por setores ou por qualquer outro tipo de critério que eu levar em consideração. Mas isolando desse jeito, o que acontece? Essas redes só vão conseguir conversar através de roteadores ou de outros meios. E dessa maneira eu acabo tendo mais controle do que vai ser feito entre as redes. E dessa maneira eu acabo aumentando a segurança. Por que eu posso aumentar a segurança? Porque eu vou acabar tendo, aqui eu posso fazer umas ACLs, ou seja, criar regras de acesso, ou eu posso filtrar pacotes entre as redes. Então, dessa maneira, eu acabo aumentando um pouco mais minha segurança, né? Bom, esses são os motivos que levam a eu criar uma rede. Agora, vamos um pequeno exemplo. Vamos imaginar que tem uma rede onde temos aqui o RH, vendas e a produção. No RH, eu preciso de 10 computadores. Em vendas, preciso de 50. E na produção, só 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma rede e tentar dividir nesses 3 pedaços aí, né? Economizando em P e tudo mais, né? Então, normalmente, para uma rede pequena como essa aqui, que são 56, 66 computadores, eu não vou precisar de mais do que 256 computadores. Então, sempre para criar subredes, vocês vão pegar as máscaras cheias. As máscaras cheias, vocês podem entender pelas máscaras das classes A, B e C, né, que são cheias porque é 255 ou 0. Então, vamos pegar uma que a gente vai trabalhar então com a máscara da classe C, ou uma máscara cheia, né, ou /24. Então, vamos pegar um IP aqui. Deixa eu ver um IP qualquer. Vamos pegar essa rede aqui, ó. 192, mais comum, né? 168.0.0/24. Então sabemos que essa rede ela usa máscara padrão, né? Ou a /24 é uma máscara cheia, né? Que é 255.255.255.0. Isso que é o /24, porque ele usa 8, 16, 24. Beleza.
Sempre eu vou partir de uma máscara cheia, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? A gente sabe que 255 são 8 uns. 255 são 8 uns e aqui no terceiro octeto também 8 uns. E isso quer dizer então que um zero são 8 bits zeros. Então, como eu vou trabalhar só com o último octeto, porque eu quero pegar esse aqui, em vez de ter uma rede aqui só, né? Porque esse aqui, ele está usando 8 bits para host. Então, se eu colocar 2 elevado a 8, vai dar 256. Então, estou usando 8 bits para host, que eu tenho 256 IPs. Lembrando que o primeiro e o último eu vou perder. Então, se a gente tem um conjunto, ou temos um conjunto de IPs de 256 possibilidades, ou IPs, né? Que seria esse octeto aqui todinho para host. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai pegar esse octeto que está em binário. Binário seria mais ou menos assim, 0. Vou fazer mais organizado, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui reflete esse cara aqui, né? Beleza. Esse aqui é em decimal e esse aqui em binário. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai se emprestar um bit para a rede. 1 significa rede. E 0 significa host. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou me emprestar um bit. O resto vou continuar deixando para host. Quando eu deixo assim, quando eu estou me emprestando um bit, é como se eu fizesse um corte aqui. Então, esse mundo de IPs que eu tinha aqui, agora ele só tem a metade. A metade de 256 é 128. Tá? Então, aqui pelo desenho, dá para a gente fazer assim. Cada bit que eu me empresto é um corte, né? É um corte num pedaço. E eu dividi ele em dois. Matematicamente, como que ficaria isso aqui? Ficaria 2 elevado a 1 é a quantidade de subredes. Então, aqui vai ser 2 subredes. E 2 elevado a quantidade dos zeros, que no caso é 7, vai dar 128 IPs. Lembrando que o primeiro e o último eu vou perder, né? Tudo bem? Então, eu agora tenho em vez de ter uma rede 256, que era a classe cheia, eu tenho agora duas redes, duas subredes, e cada uma comporta 128 IPs. Só que se a gente voltar para o nosso exemplo, eu preciso de no máximo 50 e eu preciso de 3 redes. Aqui eu só montei duas redes. Então, só um bit não é uma opção. Então, o que eu vou fazer? Então, isso aqui está errado. Então, não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Eu vou me emprestar mais um. 2 bits. Então, se eu me emprestei 2 bits, vou fazer mais um corte no meio de cada pedaço. Então, um bit cortei aqui. E o segundo bit estou cortando aqui, ó. Cortei cada pedaço ao meio. Cada pedaço, se cada pedaço daqui, cada metade é 128, a metade de 128 é 64. Então, cada pedaço é 64, se você somar os 4, dá 256. Novamente, matematicamente, fica 2 elevado a 2, que vai dar 4 sub-redes. E sobrou 6 zeros, então vai ficar 2 elevado a 6, que vai dar 64
IPs, ou hosts, né? Agora eu tenho 4, precisava de 3 redes. Ok. E a minha rede maior é de 650, então dá para comporta o que eu quero lá. Então beleza, ótimo. Dessa maneira eu já consegui dividir. Agora o que eu preciso saber? Preciso saber, primeira informação que eu preciso saber aqui. Vou colocar aqui. Preciso saber o prefixo, né? O prefixo, aliás, vamos colocar só assim. O CDR, né? O prefixo CDR, a notação CDR, ou seja, ele vai ser barra o quê? Aqui era barra o quê? Aqui era barra 24. Agora, como eu peguei mais 2 bits, barra 24, barra 25, barra 26. Então, esse aqui é barra 26. Agora, se eu quiser a máscara em decimal, né? Vai ser 255.255.255. Porque não alterei nada nesses dois primeiros octetos, nos 3 primeiros octetos. Só o último. Agora, qual vai ser o valor do último? Aí eu tenho que calcular. Como que eu calculo? Eu pego esse número aqui, esse binário aqui, que a gente encontrou, e transformo ele em decimal. Como que eu faço? Então, vou escrevendo da direita para a esquerda, né? Sempre dobrando. Então, vai ser assim. Sempre dobrando. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Eu não me interesso, eu não vou somar, eu descarto tudo que é zero, eu vou somar somente os que equivalem aos bits 1. Então, vou somar 128 mais 64, que vai dar 192. Então, a minha máscara é 255, 255, 255, 92. Para qual rede? Para as 4 redes. Então, as 4 redes vão levar essa máscara. Beleza, então já sei qual é o prefixo, que é barra 26. Vocês viram que o prefixo do CIRD fica mais simples de fazer do que a máscara em decimal. Por isso que o CIRD apareceu aí para facilitar isso também. Bom, mas além dessas informações, eu preciso saber outras, né? Então, preciso preencher uma tabela. Então, setor. Então, que setores que eu tenho? Tenho o setor do RH, setor de vendas e setor de produção. Muito bem. Que informações ele precisa saber? Qual é o endereço da rede? Que rede que ele vai usar? Endereço da rede. Então, a primeira rede vai pegar sempre um primeiro endereço. Qual que é o primeiro endereço? 192.168.0.0. A segunda, qual vai ser a rede? 192.168.0. Então, essa rede aqui, ela inicia no 0. Em que rede vai iniciar esse aqui? Né? O primeiro IP dessa segunda rede vai ser esse número, ou seja, o 0, o último octeto, mais a quantidade de hosts que eu tenho por rede. Quantos que eu tenho por rede? Tenho 64. Então, isso aqui também, a gente chama isso de salto. Ou seja, 0 mais 64, 64. E para achar a próxima rede, a mesma coisa. 192.168.0.128. Muito bem. Se tivesse mais um, era mais 64, que dá 192. Bom, eu preciso saber o endereço de rede. Eu preciso também saber o primeiro IP válido. Ou seja, qual é o primeiro IP que eu posso colocar em alguma máquina, em algum dispositivo? Então, vai ser 192.168.0.1. Por que 1?
é o endereço de rede mais 1. Então aqui fica fácil, ó, 192.168.0.65, ou seja, 64 mais 1, 65. E a rede da produção, 192.168.0.60, não, 129. Ótimo. Então, qual a próxima informação? Último, vou escrever direito aqui, último IP válido. Porém, às vezes é complicado achar o último IP válido. Eu prefiro achar o broadcast primeiro. Quem que é o broadcast? Aquele sinal que é um sinal para todos, né? Todos da rede. É um sinal que vai para todo mundo da rede. Então, o endereço desse broadcast, quando é mandado algum sinal para esse broadcast, vai para todo mundo da rede. Como que eu acho o broadcast? O broadcast é simples. Ele é sempre um antes a próxima rede. Minha próxima rede qual que é? 64. Então, esse vai ser o quê? 192.168.0.63. E o último IP válido? 192.168.0.62. Por que 62? 1 a menos do que o broadcast. Qual que é o broadcast desse aqui? 192.168.0.127. Desse aqui, 192.168.0.191. 192.168.0.126 e 192.168.0.190. Então agora eu já tenho todas as informações. Tenho qual é o meu prefixo CIRD, qual que é a minha máscara em decimal e qual que é meu range de IPs, qual é meu endereço de IPs, um range de IPs, que são esses dois aqui, né, onde inicia e termina meus IPs, e qual que é o meu broadcast. Então, espero que tenham entendido. Então, é dessa maneira que eu consigo dividir. Eu dividi minha rede em 4 pedaços, só 3 estou usando. O quarto fica para um outro setor em algum momento. Então, tenho aqui o RH, vendas e produção. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado.